E se eu te dissesse que o evento que definiu o século XX não foi uma guerra, mas um colapso econômico tão profundo, tão abrangente, que fez o impensável acontecer? Um mundo onde fazendeiros, em desespero, queimavam montanhas de trigo como combustível e despejavam rios de leite fresco no esgoto, enquanto a poucos quilômetros de distância, nas cidades, crianças morriam de fome e famílias inteiras, antes orgulhosas, eram vistas revirando latas de lixo em busca de cascas de batata e restos podres. Isso não é uma distopia de ficção científica. Essa foi a realidade brutal, a ironia estúpida da Grande Depressão. Um momento em que o sistema capitalista não apenas falhou, ele implodiu de uma forma tão espetacularmente ilógica que desafia qualquer compreensão. Pense nisso. Havia milhões de toneladas de comida, mas ninguém podia comprá-la. Havia armazéns têxteis cheios de roupas novas e casacos quentes, mas milhões passavam frio nas ruas, cobrindo-se com jornais. Havia casas e apartamentos vazios, com placas de aluga-se, mas legiões de pessoas, famílias inteiras, dormiam em parques, em estações de metrô, ou em favelas de lata e papelão que ficaram conhecidas como Hoovervilles. Esta é a história de como o sonho americano se tornou um pesadelo coletivo. Mas é muito mais do que isso. Esta é a história de como essa falha catastrófica do sistema quase entregou o mundo ao fascismo, de como o desespero econômico na Alemanha pavimentou o caminho para Adolf Hitler e de como o mesmo veneno do extremismo começou a crescer dentro dos próprios Estados Unidos. E o mais assustador de tudo é a história de como nós, quase um século depois, podemos estar perigosamente perto de esquecer todas as lições aprendidas. Tudo começou não com o barulho da quebra da bolsa em Wall Street, mas com o silêncio mortal no coração da América, o campo. A crise financeira se espalhou como uma praga invisível e, em pouco menos de um ano, atingiu novos patamares. No campo, a situação era pior do que em qualquer cidade. O trigo, o pão do mundo, teve seu valor reduzido em 50%. Imagine ser um agricultor. Você dedicou sua vida inteira a cultivar aquela terra. Sua identidade, seu legado, está naquelas plantações. E de repente, da noite para o dia, o que você produz não vale absolutamente nada. O preço das fazendas, antes o investimento mais seguro da América, desabou. Os produtos tornaram-se invendáveis. Os bancos, aqueles mesmos banqueiros amigáveis que anos antes imploravam para você pegar empréstimos e expandir, agora batiam à sua porta, exigindo o pagamento imediato. E eles não tinham piedade. Começou a onda de execuções hipotecárias, uma mancha terrível na sociedade. Muitos agricultores não eram donos da terra, eram arrendatários. Outros tinham hipotecas que não conseguiam mais pagar. Eles foram expulsos. Famílias que estavam naquela terra há gerações foram despejadas com nada além da roupa do corpo e um caminhão caindo aos pedaços. Eles se lançaram à estrada, numa migração em massa desesperada, fugindo do meio-oeste, das tempestades de poeira do Dust Bowl, procurando qualquer coisa. Eles procuravam novos lugares para trabalhar, qualquer tipo de trabalho migrante. A dor era universal. A dor de não ter um lar, a dor da pobreza absoluta, a dor de não ter trabalho, de ver sua família se desintegrar diante dos seus olhos. Mas o que acontecia com quem ficava? Em algumas comunidades rurais, a raiva atingiu um ponto de ebulição. Esses homens, geralmente calmos, trabalhadores e cumpridores da lei, começaram a se rebelar. Eles organizaram o impensável, paravam à força os leilões de execução hipotecária das fazendas de seus vizinhos. Imagine a cena: o juiz e o leiloeiro chegam para vender a propriedade de uma família. De repente, centenas de agricultores vizinhos cercam o local, com expressões duras e às vezes com pedaços de pau nas mãos. O leiloeiro, apavorado, começa o leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Um fazendeiro no meio da multidão grita: 1 centavo! O leiloeiro tenta ignorar. Senhores, por favor, 6 centavos, 6 centavos. Outro grita: 25 centavos, que tal 30 centavos? A multidão começa a pressionar. Não podemos fazer isso, temos que voltar ao trabalho. 15, 20 vendido por essa quantia. O leiloeiro, temendo por sua vida, bate o martelo. A multidão então se vira para o representante do banco e para o juiz.
Vou bater na sua cabeça se não for embora, fora daqui. E assim, por alguns centavos, eles compravam a fazenda e a devolviam ao proprietário original. Era um ato de desafio total contra um sistema que parecia ter enlouquecido. E essa era a ironia estúpida, a verdadeira tragédia. Nas áreas rurais, não havia para onde ir. E os agricultores eram forçados a destruir suas próprias colheitas. Por quê? Porque o custo de colher, embalar e transportar o milho ou o trigo até o mercado era mais alto do que o preço miserável que receberiam por ele. Então eles queimavam. Queimavam comida para se aquecer, enquanto outros morriam de fome. Um sistema econômico que implodiu entre 1929 e 1932. E quando há uma explosão dessa magnitude, é quase impossível juntar as peças e continuar como se nada tivesse acontecido. Nas cidades, o cenário era igualmente apocalíptico. A indústria siderúrgica, a espinha dorsal da nação industrial, operava a meros 10% de sua capacidade. O desemprego oficial se aproximava de 25% da força de trabalho. Isso significa que 1 em cada 4 trabalhadores não tinha emprego. E esse número nem conta as mulheres que perderam seus trabalhos ou os que faziam bicos por alguns centavos por dia. O país começou a ferver. Havia muita agitação. Greves eclodiam por toda parte. Movimentos de protesto tomavam as ruas. E nesse vácuo de esperança, vozes radicais começaram a encontrar um público. O Partido Comunista, antes uma pequena franja, de repente parecia relevante. Eles lideravam lutas pelo direito dos trabalhadores, organizavam marchas contra a fome e, crucialmente, eram vistos fazendo algo. Para muitas pessoas desesperadas, que viam o governo e os capitalistas lhes darem as costas, os comunistas pareciam ser a única organização que realmente se importava com a depressão. Todas as insurgências sociais nos anos 30, fossem movimentos antimonopólio ou partidos políticos independentes de agricultores trabalhadores, tinham um grande complemento de militantes progressistas e radicais. O movimento dos trabalhadores daquela década é inconcebível sem o papel vital dos partidos comunista e socialista. Isso, é claro, levou a um ciclo vicioso de repressão. A violência apareceu. Houve manifestações, pessoas morreram. Mas, curiosamente, não houve uma revolução completa. Houve, no entanto, rebeliões esporádicas e imagens impactantes. Em Dearborn, Michigan, o coração do império de Henry Ford, o símbolo do capitalismo americano, a empresa havia demitido 3/4 de seus trabalhadores. O número de empregados despencou de 130 mil para apenas 37 mil. E aqueles que tiveram a sorte de manter seus empregos viram seus salários caírem de 50 para 16 dólares. Quando esses trabalhadores famintos entraram em greve, a resposta não foi negociação. A resposta foi a polícia. A polícia de Ford abriu fogo contra os manifestantes. 5 pessoas foram mortas a tiros, dezenas ficaram feridas. O sistema estava literalmente devorando seus próprios filhos. Mas o ato mais ofensivo, o momento que selou o destino do presidente Herbert Hoover e mostrou a falência moral da liderança, foi o que ele fez com o exército do bônus. Quem eram eles? Eram veteranos da Primeira Guerra Mundial. Os heróis que, 15 anos antes, haviam sido enviados para a Europa para tornar o mundo seguro para a democracia. O governo havia prometido a eles um bônus por seu serviço, uma quantia em dinheiro a ser paga no ano de 1945. Mas em 1932, eles não precisavam do dinheiro em 1945. Eles estavam famintos agora. Suas famílias estavam famintas agora. Então, entre 12 e 14 mil deles, marcharam de todo o país para Washington, D.C. Eles vieram de todas as formas imagináveis, pegaram carona em vagões de trem de carga, vieram a pé, em caminhões velhos. Eles não eram uma multidão raivosa. Eles trouxeram suas famílias, suas esposas e filhos. Apresentaram uma petição ao Congresso, pedindo educadamente o pagamento antecipado do bônus que lhes era devido. O Congresso a rejeitou. Muitos deles não tinham para onde voltar. Suas casas haviam sido executadas. Então, eles ficaram. Montaram um acampamento, uma Hooverville gigante, no Parque Anacostia Flats, a poucos passos do Capitólio. Eles não eram uma ameaça para ninguém.
Eram apenas americanos quebrados pedindo ajuda. Mas o presidente Hoover se deixou convencer por seus conselheiros militares, principalmente pelo general Douglas MacArthur. MacArthur era um homem de ego imenso, o tipo de pessoa que, quando colocava uma ideia na cabeça, era incapaz de conceber que pudesse estar errado. E ele colocou na cabeça que aqueles veteranos famintos, aquelas famílias, eram uma ameaça revolucionária, que eram comunistas disfarçados prontos para invadir o Congresso e tomar o governo. E ele finalmente persuadiu Hoover de que eram uma ameaça. Hoover deu a ordem. Ele enviou o exército dos Estados Unidos para atacar seus próprios veteranos. Sob o comando de MacArthur, com seu assessor, o Major Dwight Eisenhower, o futuro presidente dos Estados Unidos, a operação começou. 4 pelotões de cavalaria, uma coluna de infantaria equipada com baionetas caladas e máscaras de gás, 6 tanques, que rolaram pelas ruas de Washington. Eles atacaram o acampamento, atiraram nos veteranos, lançaram gás lacrimogênio, as barracas e cabanas improvisadas pegaram fogo. O caos foi total. 2 pessoas foram assassinadas. E, em um dos momentos mais sombrios e vergonhosos da história americana, um bebê de 2 meses, filho de um veterano, morreu asfixiado pelo gás lacrimogênio. Outro menino, um pouco mais velho, teve mais sorte. Quando tentava voltar correndo à sua barraca em chamas para pegar seu ursinho de pelúcia, um soldado o deteve cravando sua baioneta em sua perna. Foi algo horrível. A reação do povo americano foi de choque e repulsa. O consenso era um só. Herbert Hoover enlouqueceu. Isso destruiu a pouca credibilidade que lhe restava. Sua indiferença cruel ao sofrimento era total. MacArthur, por outro lado, como era típico dele, foi para o túmulo acreditando que naquele dia ele havia, sozinho, salvado a República de uma revolução comunista. Esse incidente acabou com Hoover. Sua reputação já estava arruinada por suas políticas econômicas fracassadas, sua insistência em dizer que a prosperidade está logo ali na esquina. As pessoas começaram a perguntar: em qual esquina? Já viramos tantas esquinas que estou ficando tonto, mas tenho a esperança de que tudo vai mudar e haverá trabalho. Com enorme relutância, Hoover até começou a instituir algumas formas mínimas de assistência federal, mas era muito pouco, tarde demais. As ações de Hoover não se comparavam, nem de perto, à gravidade e às dimensões da crise. Enquanto isso, em Nova York, o governador Franklin D. Roosevelt tentava instituir alguns programas de bem-estar social para aliviar o sofrimento, porque era muito óbvio, nas grandes cidades, o tamanho do desastre. Roosevelt, claro, era um aristocrata. Ele era rico. Mas ele tinha uma arma secreta. Sua esposa, Eleanor Roosevelt. Eleanor foi aos bairros pobres. Ela entrou nas casas. Ela viu como as pessoas viviam. Ela viu a pobreza e as dificuldades. Roosevelt não conheceu essa realidade diretamente, mas a conheceu através de sua esposa. Todos esperavam que Eleanor Roosevelt aparecesse, porque ela era seus olhos e ouvidos, indo a todo tipo de lugar que um político na cadeira de rodas jamais poderia ir. Roosevelt dependia dela, e o povo dependia de Roosevelt. Havia um poema famoso na época chamado Esperando por Roosevelt. Esperando que Roosevelt faça algo por nós. Esperando e esperando. E o poema terminava com a pergunta angustiante: onde está o senhor, Sr. Roosevelt? Em 2 de julho de 1932, a convenção do Partido Democrata o escolheu como candidato à eleição presidencial. E pela primeira vez ele pronunciou as palavras que definiriam uma era: eu prometo ao povo americano o New Deal. Nesse contexto dramático, as eleições de novembro de 32 tiveram um significado simbólico. Roosevelt prometeu reduzir os efeitos devastadores da quebra de 29, com medidas como a reforma do sistema bancário, garantia de uma moeda estável e ajuda econômica e social. Mas, ironicamente, o que pode ter convencido muitos eleitores foi sua promessa apressada de revogar a emenda que proibia o consumo de álcool. Em outras palavras, o fim da lei seca.
Franklin D. Roosevelt venceu com uma vitória esmagadora, 23 milhões de votos, contra apenas 16 milhões de Hoover. Essa vitória colocou os democratas no poder pelos 20 anos seguintes. Mas enquanto os Estados Unidos tinham acabado de eleger Roosevelt em novembro de 1932, do outro lado do oceano, na Alemanha, eles estavam numa encruzilhada com seu próprio destino. A crise econômica, que havia se espalhado dos Estados Unidos para o mundo quando o capital americano foi repatriado, levou milhares de alemães preocupados e desesperados diretamente para os braços de Adolf Hitler. O sucesso de Hitler foi instantâneo, alimentado pelo mesmo desespero que assolava os Estados Unidos. Em 1929, antes da crise, o Partido Nazista era uma piada política, obtendo menos de 2% dos votos. Então, veio o colapso econômico global. E em 1933, Hitler obteve 33% dos votos, o suficiente para tomar o poder. Foi necessária uma incrível confluência de eventos, e o principal deles foi o colapso econômico. Roosevelt, ao ver a ascensão de Hitler, teria dito com desdém: "Não vão colocar um pintor na cadeira de Bismarck." Ele estava tragicamente errado. De repente, a Alemanha tinha hitleristas de uniforme no Reichstag, espancando pessoas na rua. O reinado de terror começou no outono de 32. Meu pai, diria um sobrevivente, era diretor de uma clínica pediátrica, um professor universitário, um maçom, um pai e um judeu. Hitler reduziu seu status a uma única palavra: judeu. Ele foi expulso da universidade e eu, seu filho, fui espancado no pátio da escola por ser judeu. Os alemães foram convencidos de que a pureza da raça era a única solução. Para Hitler, os judeus eram um veneno, um bode expiatório perfeito. Eles eram os responsáveis, pois representavam o capitalismo global, os financistas internacionais, e, portanto, estavam aliados aos Estados Unidos. E não pense que essa loucura era a exclusividade da Alemanha. O mesmo veneno estava se espalhando pelos Estados Unidos. A crise acentuou o aumento do populismo e do extremismo. Por toda parte havia levantes antissemitas, xenofobia e racismo. A Ku Klux Klan, que estava em declínio, explodiu em popularidade, atingindo 4 milhões de membros, principalmente no Sul. Sua constituição era clara: nosso dever é manter para sempre a supremacia da raça ariana. Eles incitavam o ódio contra estrangeiros, os judeus em particular, e os negros, que eram caçados à noite em linchamentos brutais. O antissemitismo tornou-se popular. Henry Ford, o mesmo Ford do massacre de Dearborn, publicava propaganda sobre a conspiração internacional de judeus para minar o povo trabalhador e frugal da América. Ele falava dos financistas semitas de Wall Street como os principais culpados da depressão. E ele foi enormemente popular. Tão popular que alguns historiadores acreditam que, se Ford tivesse se candidatado à presidência em meados dos anos 20, ele poderia ter vencido. As pessoas esquecem o quão perigoso foi aquele período politicamente nos Estados Unidos. A democracia foi ameaçada pela gravidade das circunstâncias econômicas. Os anos 30 estão cheios de agitação social na direita, movimentos que poderiam ser facilmente caracterizados como fascistas ou inspirados no nazismo. Esta cena, uma procissão de manifestantes nazistas. Isso não ocorreu na Alemanha. Isso ocorreu no Central Park, em Nova York. 20 mil pessoas, incluindo 8 mil soldados uniformizados e milhares de jovens americanos que vieram de acampamentos de jovens organizados, exatamente de acordo com o modelo dos acampamentos da juventude hitlerista. Eles começaram a marchar pelas ruas de Nova York, espancando pessoas suspeitas, judeus, imigrantes. Pela primeira vez em muito tempo, houve uma possibilidade muito séria de um governo ditatorial, algum tipo de derrubada ideológica da democracia nos Estados Unidos. Foi uma possibilidade muito real. Foi nesse mundo em chamas que Roosevelt teve que assumir o cargo. Em 15 de fevereiro de 1933, apenas 2 semanas depois que Hitler subiu ao poder na Alemanha, Roosevelt estava fazendo um discurso em Miami quando escapou por pouco de um atentado. O atirador errou Roosevelt, mas atingiu o prefeito de Chicago, que estava ao seu lado. O prefeito foi atingido por 2 balas e morreu, suas últimas palavras agradecendo a Deus por salvar Roosevelt. Roosevelt, que compareceu ao funeral, voltou a Washington.
Ele multiplicou por 20 seu número de guarda-costas e deixou de viajar em carros abertos. Ele sabia que tinha muitos inimigos. Ele era visto como um vermelho, um socialista, pelo mundo empresarial, pela Suprema Corte e por grande parte do Congresso. Em seu dia de posse, Roosevelt fez um esforço sobre-humano. Ele, que não podia andar, deu às pessoas a impressão de que caminhava até o púlpito, quando na realidade estava sendo carregado e apoiado por seu filho e seu guarda-costas. E então, ele disse as palavras que o mundo precisava ouvir. Antes de tudo, permitam-me expressar minha firme convicção de que a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Na época em que ele assumiu o cargo, o sistema financeiro não estava doente. Estava morto, paralisado. Os bancos quase não faziam nada. Algo precisava ser feito para restaurar a confiança. Os bancos estavam em uma situação tão ruim que Roosevelt fez algo dramático, algo que Hoover jamais teria ousado. Ele chegou e disse: "Vamos fechar todos os bancos." Ele declarou um feriado bancário nacional. Ele não tinha um plano complexo. Ele chegou com um tom calmo e disse: "Todos estão muito ansiosos com isso. Vamos fechar os bancos, e os bancos que estiverem sólidos, que tiverem condições de operar, reabrirão." Foi um movimento psicológico brilhante. Ele foi ao rádio em suas famosas conversas ao pé da lareira e falou diretamente ao povo americano como um pai falando com seus filhos. E ele disse: "Permitam-me assegurar que é mais seguro manter seu dinheiro em um banco reaberto do que debaixo do colchão." E o povo, desesperado por liderança, acreditou nele. Quando os bancos reabriram dias depois, a crise financeira imediata havia passado. O que Roosevelt tinha que faltava a Hoover era uma mente aberta. Ele era experimental. Ele não estava preso a uma ideologia. Ele estava disposto a ouvir vozes discordantes, até mesmo as que não concordavam com ele. E, acima de tudo, ele reconhecia que a crise era severa e que eles deviam fazer alguma coisa. E se isso não funcionar, façamos outra coisa. O importante era não ficar parado. Roosevelt criou as bases de um novo mundo, mas ele não tinha um plano pronto. Foi muita tentativa e erro. As pessoas não tinham como se sustentar, não tinham com o que comprar. Roosevelt reconheceu que essa crise de baixo consumo era potencialmente fatal. Para passar a recessão, os desempregados foram contratados para cavar buracos que depois enchiam. Não importa se isso era útil. O que importava era restaurar sua capacidade de consumir para deter a recessão. Ele aproveitou-se da mitologia americana do trabalho. Aos que eram capazes, foram dadas pás para fazer caminhos, construir parques, pintar murais. O talento de Roosevelt foi encontrar lemas e tomar decisões políticas que colocavam o homem comum no centro de sua coalizão, diferente da coalizão de Hoover, que representava apenas o mundo dos negócios. Depois dos bancos, Roosevelt decidiu limpar Wall Street, como prometeu com seu New Deal. Não havia dúvida de que era uma nova política. Novos regulamentos foram criados para evitar todo tipo de jogos financeiros que provocaram a crise. Foi criada a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários, e quem Roosevelt escolheu para chefiar a SEC, para policiar Wall Street. Em um movimento de genialidade política, ou cinismo absoluto, ele escolheu Joseph Kennedy, o pai do futuro presidente dos Estados Unidos. O Congresso havia rejeitado a nomeação de Kennedy para secretário do Tesouro. Por quê? Porque Kennedy tinha acabado de ser acusado pela Comissão de Investigação do Senado por especular no mercado, enriquecimento ilícito e, acima de tudo, por seu papel na própria quebra de Wall Street em 29. Kennedy se tornou um dos principais financiadores da campanha de Roosevelt. E então, Roosevelt choca a nação ao nomear Joseph Kennedy, dentre todas as pessoas, como o primeiro presidente da SEC. Quem melhor para cuidar do mercado? Joseph Kennedy fez grande parte de sua fortuna, não apenas especulando nos anos 20. Ele foi um dos poucos que, de forma inteligente ou com informação privilegiada, se retirou do mercado pouco antes da quebra. E quando o mercado quebrou, ele voltou e começou a comprar ações de todas as empresas por centavos, guardando-as, sabendo que eventualmente valeriam muito. Ele tinha contatos com a indústria do contrabando de bebidas durante a Lei Seca. Ele era uma figura icônica.
enormemente rica e enormemente odiada pelas pessoas comuns, visto como um especulador não confiável que fez fortuna com a miséria dos outros. Mas Roosevelt sabia que Kennedy era um dos mais brilhantes, astutos e, sim, sem escrúpulos. A crítica foi imediata. Colocaram a raposa para cuidar das galinhas. Mas o presidente tinha suas razões. Ele disse: "O Sr. Kennedy conhece os truques." As políticas de Roosevelt eram, por vezes, caóticas e até arbitrárias. Ele fixou preços de forma autoritária. Ele escolhia a variação da taxa do dólar todas as manhãs, tomando café da manhã com 2 conselheiros, e dizia se permitia que subisse ou descesse. E uma manhã, ele disse a Henry Morgenthau, que mais tarde seria seu secretário do Tesouro: "Vamos subir 21 centavos. E o Sr. Morgenthau perguntou: "Por que, Sr. Presidente?" E Roosevelt disse: "Porque é 3 vezes 7, e 3 é um número da sorte." O aspecto arbitrário disso desagradou ao mercado. Como Morgenthau escreveu em seu diário: "Se alguém soubesse como fixamos o preço do ouro, ficaria assustado." A ingenuidade de Roosevelt, ou talvez seu distanciamento aristocrático, era às vezes surpreendente. Certa vez, visitando um grupo de trabalhadores voluntários que estavam em um campo de trabalho em troca de comida, ele disse: "Oxalá eu pudesse tirar uns meses da Casa Branca para vir morar aqui com eles, porque sei que isso seria muito saudável. A única diferença é que eles subiram em média 5 quilos desde que chegaram, e eu estou tentando baixar 5 quilos." Apesar disso, Roosevelt era bom em dar confiança às pessoas. Ele era bom em convencer o povo de que o governo se importava e que o governo podia fazer algo. Mas aqui está a verdade inconveniente. A verdade que muitas vezes é deixada de fora dos livros de história. Não foi o New Deal que acabou com a Grande Depressão. 7 anos de esforços desesperados, de programas sociais, de cavar buracos e fixar preços, fizeram menos para curar uma economia doente do que alguns meses de rearmamento. Em março de 1938, o exército alemão ocupou a Áustria sem disparar um tiro. A Segunda Guerra Mundial havia começado na Europa. A indústria americana, que ainda sofria, viu uma oportunidade. Roosevelt declarou: "Nós devemos ser o grande arsenal da democracia." Para os Estados Unidos, esta era uma emergência tão séria quanto a própria guerra. O gasto do governo em bombas, tanques, navios e aviões, necessário para proteger o mundo contra o fascismo que a própria depressão ajudou a criar, foi o que reiniciou a indústria norte-americana. Não voltamos ao que se considera pleno emprego até 1940, quando a guerra na Europa já estava a todo vapor. A guerra nos tirou da depressão. É uma verdade terrível, mas teve esse impacto. Esse motor em grande escala, representado pela Segunda Guerra Mundial, produziu um período prolongado de prosperidade que durou por uma geração inteira depois da guerra. E em 1944 e 1945, o maior medo dos americanos era: quando a guerra acabar, a depressão vai voltar. Então, a pergunta que ecoa até hoje é: nós aprendemos algo com a Grande Depressão? Se realmente aprendemos, é outra questão. É impressionante o quão prontos estamos para esquecer todas essas lições quando os tempos mudam e, essencialmente, quando há lucros a serem feitos ao esquecer essas lições. Tínhamos o conhecimento para prevenir uma depressão naquela época, mas não o usamos. Não soubemos como fazer isso depois de 29. Ou não houve convicção suficiente para o governo agir agressivamente contra os interesses financeiros. E o que é preocupante sobre 2008, sobre a nossa crise mais recente, vimos os ecos. Quando Obama assumiu, muitos o viram como um novo Roosevelt. Mas quem estava em sua equipe? Ele escolheu os mesmos economistas de antes. Ele não teve a coragem de nacionalizar os bancos como Roosevelt fez. Seus planos de resgate foram discutíveis. Muito tempo foi perdido. A recessão começou em 2007 e, em 2009, nada fundamental ainda havia sido resolvido. E assim como os sábios dos anos 20, os especialistas dos anos 2000 estavam muito errados. Nunca mais teremos outra quebra. Nunca mais teremos outra depressão. E claro, eles estavam muito enganados.
Eles tinham ferramentas que poderiam ter implementado e não o fizeram. Entre as tragédias da nossa era está a adoção de uma ideologia prejudicial como desculpa para permitir que a indústria financeira fizesse praticamente o que quisesse. E por permitir, e principalmente motivados por homens e mulheres, que nossos benfeitores, os fundos de investimento, competem por honra, glória, poder e, claro, lucros, onde toda a felicidade está contida. Um jogo que não produz nada, exceto riqueza para quem joga. Nós aprendemos algo com a Grande Depressão? Ou estamos apenas esperando a próxima esquina, tontos de tanto girar? A Grande Depressão não é apenas uma aula de história. É um aviso, um espelho sombrio. Um aviso sobre o que acontece quando a ganância não é controlada e quando a ironia de um sistema permite que a abundância e a miséria existam lado a lado, até que tudo se quebre. A pergunta que eu deixo para você é: você acha que estamos repetindo os mesmos erros hoje? Qual foi o paralelo com os dias de hoje que mais chocou você? Me conte aqui nos comentários. E se você quer continuar recebendo análises profundas como esta, que conectam o passado ao presente para que possamos entender o mundo de forma mais clara, clique no botão de se inscrever. É a melhor forma de não perdermos nosso próximo encontro.